ao querido Mestre Jesus, que mais uma vez nos envolva na sua paz, no seu amor. Que seja uma noite de bênçãos, onde possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para todo aquele conhecimento que nos será dado através do palestrante. Agradecemos também a toda a espiritualidade desta casa, que com muito amor e carinho sempre prepara este ambiente para que ele seja de muita luz e de muita paz. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, pedimos licença para dar início às atividades desta noite. Que assim seja. Gostaria de apresentar a vocês o palestrante da noite, o Alê de Paula, que é do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da nossa cidade de Rio Preto. Boa noite. Sempre uma alegria poder estar novamente aqui nessa casa de bênção, que sempre nos acolhe tão carinhosamente. Desde já, quero agradecer o convite através da diretoria, em nome da Soraya, para motivo sempre de alegria, a gente poder falar um pouquinho sobre Kardec, sobre doutrina espírita, sempre motivo de muita alegria. Um abraço também a todos da page Espiritismo Brasil que nos assiste no Face. Muito grato pela presença. E hoje trago um assunto de suma importância, a prece. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre a prece, baseado nos textos de Allan Kardec. Nós vamos ver a prece dentro do contexto espírita. Okay? Primeira coisa que nós temos que valer, uma definição. Como é de praxe, a gente sempre começa definindo ela. Okay? Aí eu vou ter que buscar em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde Kardec trata das leis naturais, logo no capítulo 2, Lei de Adoração. Ali Kardec ele vai tratar da prece. Para quem quiser acompanhar depois, questão 659. E ele vai falar assim para nós: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E através da prece nós podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Vamos analisar o que Kardec nos traz sobre essa definição. A prece é um ato de adoração. Por isso que ele trata dela na lei de adoração. Adoração a quem? A Deus. É pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então Kardec está de pronto reservando a palavra prece para uma comunicação com Deus ou os espíritos que são executores da sua vontade. Pode parecer muito claro, muito óbvio isso, mas tem que ficar muito patente, muito claro. Porque muitos de nós vemos no movimento espírita algumas colocações totalmente equivocadas. Um exemplo, a esposa, depois de anos de convivência com o esposo, ele falece e às vezes ela está num determinado momento da vida não muito bom, passando por alguma dificuldade, e ela ora para o fulano, para o falecido, para que esse falecido possa ajudá-la a sair daquela situação. Isso não é prece. Essa comunicação direta com espíritos
de terceira ordem, isso não é prece. Kardec reserva a palavra prece para uma comunicação com Deus, ou os espíritos superiores, né, que são os executores da sua vontade. Então, a partir de hoje, prece sempre uma comunicação com Deus, nunca uma comunicação direta com um espírito de terceira ordem. Okay? Isso tem que ficar muito bem claro para nós, porque nós vemos muito no movimento espírita alguns equívocos relacionados a isso. E Kardec ele faz um propósito nessa definição, que nós chamamos de os verbos, né, da prece. Ele vai falar lá, através dela nós podemos louvar, olha lá, pedir e agradecer. Sinceros, quando nós nos colocamos em prece, qual desses três verbos nós fazemos? Nós abrimos um petitório imenso. Nós pensamos em prece ou falamos em prece, nós já vamos falar em algo de pedir. Muitos nem pedem, exigem. Isso é um grande equívoco. Ah, então, Ale, eu não posso pedir? Pode. Pode e deve. Mas nós não podemos esquecer que o pedir é apenas uma parte dela. Eu também tenho que louvar e agradecer. E nós temos motivos para isso. Louvar, enaltecer o Criador como sendo o Senhor de tudo e de todos. Agradecer, nós temos motivos de sobra. Vamos analisar o agradecer? Como espíritos que somos, questão 76 de O Livro dos Espíritos, seres inteligentes da criação. É isso que nos distingue das outras classes biológicas. Somos criados além do mundo material, não morremos jamais. Somos imortais. Criados simples e ignorantes, e somos fadados à perfeição. Criados simples e ignorantes, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, no seu comentário, nos mostra a justiça de Deus para conosco. Fadados à perfeição, todos nós chegaremos à perfeição. Isso nos mostra o amor de Deus para conosco. Deus não se contenta com rascunho. Ele quer ver todos nós perfeitos. Somos hoje a somatória de todas as nossas existências pretéritas. Habitamos diversos mundos, há muitas moradas na casa de meu Pai, como diz João 14:2. Olha quantos motivos, como espírito que sou, temos para agradecer a Deus. E como encarnados aqui presentes, só o fato de nós podermos estar aqui hoje, reunindo, já é motivo de sobra para agradecer. Quantos que não queriam estar em nosso lugar e por motivo maior não puderam estar. Então, a partir de hoje, na hora que você se concentrar para a sua prece, lembre-se, vamos, além de pedir, vamos também louvar e agradecer. Temos motivos de sobra. Nesse tópico 1, essa definição tem que estar muito clara em nós, porque nós vamos para o outro tópico agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre a transmissão da prece. Como eu sei que essa prece vai até Deus, chega até Deus, ou os espíritos que são executores da sua vontade, os espíritos superiores? Como eu sei que ela chega? Kardec ele trata desse tópico em duas revistas espíritas. Revista Espírita de 1866 e Revista Espírita de 1868. Na de 66 ele fala assim: pelas leis fluídicas, compreendemos a força que é o pensamento. Compreendemos também a força
que é a prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Vamos entender, vamos trazer para a nossa realidade. Eu tentei montar um esquema aqui para a gente poder entender melhor. Kardec nos fala, vamos imaginar primeiro, ó, todos nós, isso aqui é o universo. Okay? Todos nós estamos mergulhados nesse universo. E Kardec nos fala que nós estamos mergulhados nesse universo através de um fluido universal. Esse fluido universal, ele ocupa toda e qualquer parte desse universo. Não há, segundo Kardec, espaço no universo que esse fluido não esteja. Então, por todo o universo, esse fluido vai estar presente. E Kardec nos fala na revista de 68 que esse fluido é o carro que vai conduzir o meu pensamento. É o carreador do meu pensamento. Então vamos lá, fluido está por toda parte. Esse fluido, ele vai carrear o meu pensamento, né? Ele vai ser o meu carro e vai levar o meu pensamento. E todo carro, ele precisa para andar de um combustível, né? Aqui no caso nosso, vai ser a vontade que vai impulsionar este pensamento. Vamos entender. Se eu tenho nós estamos mergulhados nesse universo, okay? Através desse fluido, está por toda parte. E esse fluido é o carreador, é o carro que vai conduzir o meu pensamento através da vontade, impulsionado pela vontade. Então, vocês concordam comigo que qualquer lugar deste universo, o meu pensamento pode chegar? Então, vamos simular. Não importa em que lugar você esteja desse universo. Vamos fazer aqui, ó, o indivíduo A, ele está num ponto do universo e ele vai se comunicar com o seu anjo guardião, que está num outro ponto do universo, não importa onde, já que o fluido está por toda parte. Kardec fala o seguinte, que não importa se você é encarnado ou desencarnado, não importa se você está na Terra ou em qualquer parte do universo, quando o pensamento é dirigido a um objetivo determinado, cria-se uma ponte fluídica, uma ligação fluídica que liga um a outro. É dessa maneira que os espíritos superiores captam as nossas súplicas. E também é dessa maneira que esses espíritos se comunicam conosco através do pensamento. Isso tem que ficar muito claro para nós. Eu vou usar de um comentário, apenas um comentário, nada contra, tá? Porque se eu sei a definição de prece, se eu sei que qualquer lugar desse universo, esse fluido vai estar, ele que vai conduzir o meu pensamento. Muitos esperam o dia de finados para ir até o cemitério, nada contra, tá? É apenas um comentário. Para orar por um ente querido que ali está. Mas se eu entendo a definição de prece, se eu entendo a transmissão, haveria necessidade de eu estar diante do túmulo de um ente querido para poder orar por ele? Se eu entendo que é o meu pensamento que vai ser direcionado, não há necessidade. Eu posso até orar no Vaticano, pode ser até lindo, charmoso,
chique, mas a prece feita na minha casa tem o mesmo poder. Eu posso ir até o Muro das Lamentações para orar. Pode ser até nostálgico, sentimental. Mas a prece feita no quintal da minha casa vai ter o mesmo poder. Porque é o meu pensamento. É ele que vai estar sendo carreado. Ok? Então tem que ficar muito claro essa questão da transmissão. Por quê? Porque se eu sei a definição, sei como ela se transmite, eu tenho que primar agora para o nosso próximo tópico, que é a qualidade da prece. Mas, Ale, prece tem qualidade? Tem que ter. Nós primamos pela qualidade em tudo na nossa vida. No campo profissional, no campo social, no campo afetivo. Esquecemos de primar pela qualidade da prece. Quando nós falamos em qualidade da prece, a gente sempre se lembra de alguém que nos chama a atenção nesse quesito. Eu me lembro quando criança de uma senhora aqui na Boa Vista, a dona Chiquinha. Qualquer um do quarteirão ali que tivesse ruim, olha, vai na dona Chiquinha que ela vai fazer uma oração para você. E não tinha um que não saía bom de lá. Ela parece que ela tinha uma chave intercessora de tanta qualidade que ela dava na prece dela. Por isso que muitos de nós temos um histórico muito atribulado com a prece. Quantos pedidos não acatados? Às vezes a gente faz uma prece, parece que ela nem passa do teto. Falta qualidade. Muitos, quem aqui já não aconteceu isso? Você deita para orar, começa no Pai Nosso, acaba em outro lugar. Aí você tenta voltar de novo, não consegue, cai em outro. Olha a qualidade que nós damos à prece. E ela precisa disso, porque quanto mais qualidade eu der a ela, mais proveitosa vai ser a eficácia dela. Nós vamos ver depois desse tópico. Mas, por outro lado, o que nós vemos muito no dia a dia? Para uns, a prece são mestres. Para outros, é uma briga, é uma batalha. E para esse pessoal, que quando a palavra prece é sinônimo de guerra, batalha, fique tranquilo. Tem muita gente, e muita gente boa, que já experimentou os tormentos da prece na pele. Eu vou dizer alguns nomes, talvez vocês conheçam algum deles. Simão Pedro, Simão Ozelote, André, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Mateus e Judas Iscariotes. Todos esses discípulos foram unânimes em chegar a Jesus. Isso quem nos narra é Lucas, o evangelista Lucas. Todos chegaram a Jesus e foram unânimes a pedir ao Mestre: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Isso está narrado em Lucas 11:1. Por que esses discípulos chegaram até Jesus e pediram a Ele: ensina-nos a orar? Eles poderiam pedir tantas coisas. Ensina a multiplicar pães, acalmar tempestades, mas não. Talvez pelas promessas do Mestre, atreladas à prece, tanto que Jesus deu a eles a qualidade das preces. Aqui, nós vamos recorrer agora aos textos dos evangelhos, e são muito longos,
Então demandaria muito tempo. Então eu fiz um resumo do resumo para a gente poder conversar um pouco. Okay? Vou recorrer ao Evangelho de Mateus. Mateus, ele vai nos falar assim, sobre a qualidade da prece. Quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, fechada a porta do teu quarto, ora em secreto a Deus Pai, que sabe o que se passa contigo em secreto, e em secreto vos dará. Observemos a colocação do evangelista Mateus. Não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. O que ele quis dizer para nós? Que a prece, por ela ser um pensamento dirigido a um objetivo determinado, eu preciso ter uma concentração. O meu mundo interior tem que estar sendo voltado para aquela comunicação, porque eu não estou me comunicando com qualquer um. Estou me comunicando com Deus, ou os espíritos que são executores da vontade dele. Então eu preciso primar pela clareza desta comunicação. Então eu preciso me concentrar. Um exemplo, eu não posso, chegado ao final da noite, vou me colocar em prece, eu não posso estar lá em prece e de repente toca plim do WhatsApp. Aí eu não sei se eu vou continuar a orar ou se eu vou ver, nossa, mas quem que mandou mensagem para mim uma hora dessa? Será que é urgente? Ou seja, o meu foco foi perdido. Eu não posso me colocar em prece preocupado, né, com a água do arroz que está secando. Eu não posso. Ou se alguém vai tocar a campainha. Eu não posso. O meu mundo tem que estar sendo externado naquele momento. O meu foco tem que ser aquela comunicação. Eu não posso ter nada que me tire daquela comunicação, porque eu estou me comunicando com Deus. Então a clareza desta comunicação tem que estar sendo primado. Okay? Segunda qualidade, também nós vamos encontrar no livro de Mateus. Mateus vai nos falar assim, ó. Quando orardes, disse Jesus, não vos afeteis orarem demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que vós sereis atendido, mas pela sinceridade dela. O que ele quer dizer para nós? Olha, não adianta você fingir orar muito, porque não vai ser para a quantidade de palavras, mas pela sinceridade. Jesus está de pronto minimizando a quantidade de palavras, mas nós, como filhos teimosos que somos, né? A gente pensa que quanto mais longa a prece, melhor é. A gente chega até a se perder nela. Mas não importa isso. É o sentimento. Às vezes nós vemos, né, pessoas fazendo a prece aqui, né, na frente, inicial, final, aquele vocabulário rebuscado, né? Nossa, vós sois Deus, aquelas coisas. Nossa, o vocabulário pode até impressionar quem está assistindo, mas a Deus não. Porque se fosse pelas palavras, os mudos não poderiam orar. Mas não são pelas palavras. É o pensamento. É a sinceridade. É isso que vale. Tem prece inicial que quando a gente vai subir no púlpito, o pessoal está cansado já.
E tem prece final que concorre com a palestra. O cara vai dar uma segunda sugestão da palestra ainda. Desnecessário. Não é pela quantidade de palavras. Sinceridade. Okay? Uma terceira qualidade nós vamos dar agora no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Ele vai falar assim para nós. Disse Jesus: se você tiver com algum problema com alguém, resolva. A prece não poderia ser agradável a Deus se ela não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por quê? É o meu mundo mental que tem que estar sendo externado. Eu tenho que ser sincero. Se eu tenho um sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, como que vai ser essa comunicação? Ela vai estar cheia desses sentimentos também. E isso não vai ser legal. Então, por isso que ele fala, se você tiver problema com alguém, resolva. Resolva. Por isso que ele fala no seu evangelho, antes de você dar a sua oferta, perdoa. Por isso. A prece, ela tem um papel reequilibrador muito bom. De a gente se equilibrar os nossos sentimentos, de trabalhar isso. Por isso que ele diz, resolva. Okay? E para a gente encerrar esse tópico qualidade, um último. Em Lucas, evangelista Lucas, não examinai as vossas qualidades, mas os seus defeitos. E quando vos colocardes em comparação com outrem, buscai em vós o que é de mal. Entre outras palavras, ele está nos convocando a uma reforma íntima. De a gente se conhecer, de trabalhar as nossas más tendências, de poder melhorar. Tanto que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. E a prece, ela tem um papel importantíssimo nessa questão de reforma íntima. E também, por outro lado, às vezes a gente é mais fácil ver um cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso, né? Por isso que ele fala, quando vos colocardes em comparação a outrem, buscai em mal o que é de vós. Okay? Porque se eu primo pela qualidade, lembra? Eu vou ter uma eficácia legal. Aqui, para nós entendermos, eu vou dividir essa eficácia em duas. Uma eficácia relativa e uma eficácia absoluta. Absoluta a gente pode entender como 100% garantido. Mas, Ale, tem 100% de garantia a oração? Tem. Kardec vai nos falar disso. Okay? Primeiramente, a gente vai ver a relativa. A relativa, eu vou recorrer à Revista Espírita de 1866, onde Kardec vai nos falar assim. Através das leis fluídicas, compreendemos a prece, o poder que ela é. Além de uma ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, através da prece, um efeito, de certo modo, material, através das ligações fluídicas. Em certas doenças está comprovado pela ciência experimental, assim como pela teoria, rejeitar a prece é, pois, privar o homem
do mais poderoso alívio dos seus males corpóreos. Olha que coisa mais bela. Em certas doenças, por isso eu coloquei uma eficácia relativa. Não é em todas. Ale, eu orei e não fui curado. Nem sempre a cura de uma doença está atrelado somente à prece. Há outros fatores. Mas se você orou, você não vai ficar à deriva. Algo vai te acontecer. Por quê? Olha lá. Privar a prece é, pois, privar-se de um poderoso auxiliar para o alívio dos males corpóreos. Ou seja, eu orei e não fui curado. Não tem importância. Algo vai te acontecer. Você vai ser intuído pelos bons espíritos a buscar uma segunda opinião médica, uma terceira, ou trocar um medicamento, ou você vai ser indicado, intuído a procurar um centro de excelência naquela questão. Ou algo vai te acontecer, você não vai ficar à deriva. Isso vocês podem ter total certeza. Tá? Isso para quem quiser ler depois, Revista Espírita de 1866. Isso é uma eficácia relativa. A lei absoluta 100% tem? Tem. Aqui eu vou recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Lá, para quem depois quiser acompanhar, Kardec vai nos falar assim: o que Deus vos concederá sempre. Por isso que eu falei, coloquei, né, absoluta. O que Deus vos concederá sempre, se pedides com fé e confiança, coragem, paciência, resignação. Pela cara aqui, muitos ficaram decepcionados, né? Queriam trocar o carro, a casa, arrumar um emprego novo, trocar o marido. Nada disso é o papel da prece, viu? Fica tranquilo. Mas se você pedirdes coragem, uma virtude muito importante, paciência, quantos de nós, nessa nossa atual existência, se tivéssemos um pouquinho mais de paciência, não evitaríamos tanto transtorno na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Se você pedir com confiança, qualquer hora do dia ou da noite, Deus vai te conceder sempre. Resignação, olha lá. Uma outra virtude importantíssima, ainda mais nos dias de hoje, assim como a coragem desse enfrentamento nosso, né, do dia a dia. Então, se você pedir todo dia, toda hora, com fé e confiança, Deus sempre vai te conceder. Mas é só isso, Ale? Não, tem mais. Ele também vai te conceder sempre, lá, são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda de ideia que lhe farão surgir os bons espíritos. Olha lá. De maneira que restará a nós o mérito da ação. Ou seja, eu estou numa situação embaraçada. Eu vou orar qualquer hora do dia ou da noite, com fé e confiança. Os bons espíritos virão ao nosso encontro. Eles vão nos intuir para que nós mesmos tomamos um caminho para sair daquela situação não muito agradável. Tanto que ele fala no final, de que maneira que restará o mérito da ação. Se eu sou um cara orgulhoso, muitos de nós talvez fizemos muito disso já. Nossa, eu tive uma ideia, olha, deu certíssimo. Mas às vezes não foi nossa ideia. Foi uma inspiração dos bons espíritos. Mas se eu faço isso através da prece sempre, eu vou percebendo que não é eu que tive essa ideia, e sim que é uma inspiração.
mas atente. Muitos de nós, às vezes, estamos em determinada situação da vida, você até faz a sua prece, só que você quer que a situação se desenrole num piscar de olhos. Você quer um milagre, você quer uma causa estranha na tua vida. Você quer que a prece dê um 360 na tua vida e ajeite tudo de uma hora para outra. Isso não vai acontecer, porque é você que tem que estar lá. Você vai receber a intuição, mas é você que tem que lidar com ela, trabalhar com ela. Tanto que sempre seguindo a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não vamos ficar esperando, vamos à luta. Precisamos disso. Okay? Para a gente já ir concluindo, o que nós observamos muito na prática? Kardec nos fala, na Revista Espírita, de 66, que a prece ela é uma necessidade universal. Todos os povos oram, desde os mais rudes aos mais civilizados. Só que nós notamos que muitas vezes nós utilizamos a prece de uma maneira equivocada. Nós nos iludimos com a prece. Nós pedimos coisas através da prece que não são o papel da prece resolver. Nós acabamos nos iludindo. Por isso que o nosso histórico com a prece é muito atribulado. Porque nós não usamos ela de maneira correta. Como de fato ela tem que ser. A prece é uma ferramenta poderosíssima que nós temos ao nosso dispor para o nosso progresso. Se a nossa vida é uma vida feita de escolhas, se eu tenho esse poder de escolhas, se eu peço através da prece uma intuição para me ajudar a escolher, vocês concordam comigo que a chance de eu errar é menor? Porque se eu busco me comunicar com Deus ou com os espíritos superiores através da prece, e busco uma saída, busco me orientar no meu dia a dia, busco tirar proveito dela para me equilibrar, para usar meu livre-arbítrio de maneira menos equivocada, o meu progresso será mais tranquilo. Mas nós não. Qual que é o problema da prece? Quem aqui hoje, ao sair de casa, fez a sua prece? Levante o braço. Um de cada vez, que é muita gente, não dá para ver aqui. O problema da prece é esse. Uma ferramenta poderosa, simples, fácil, acessível, singela, que não pode nos livrar de tantos males, nos conduzir ao caminho do bem, só que a gente não usa. A gente despreza ela. A gente despreza uma ferramenta poderosíssima que está conosco para nos alavancar o progresso. Qual que é o meu desejo da noite com esse bate-papo? Que nós possamos todos deixar a prece pontuar mais em nós. Que nós possamos fazer um uso dela de fato. Que nós possamos nos ligar aos bons espíritos através dela, ao nosso anjo de guarda. E com ele conduzir a nossa caminhada. Quantos minutos nós não gastamos nas mídias sociais através do celular? Quantos minutos dura uma prece? E a gente não faz. A gente arruma tempo para tudo. Para fazer uma prece que é um benefício a mim, a eu, espírito, a gente não faz. Agora, ficar na internet, a gente fica. Ficar na televisão, a gente fica.
Nada contra quem fica, eu também fico. Mas que nós possamos deixar a prece fazer parte do nosso dia a dia. A partir do momento que eu tive isso em mim, eu comecei a utilizar ela mais constantemente no meu dia, parece que mudou, alguma coisa mudou. Ah, então, Ale, você não tem problema? Não é isso. Longe disso. Mas algo muda. Mesmo com os problemas, algo muda. Então, o meu desejo da noite, nesse bate-papo, nesse convite, e para quem nos ouve, que nos vai ouvir também posteriormente, é que deixe a prece entrar na sua vida. Deixe ela pontuar mais. Que nós formemos, né, o hábito da prece diária. E aí a gente vai ver que também vocês vão ver, assim como eu, que algo estranho parece que acontece. Mas não se esqueça de uma coisa, olha lá, ó, sempre com Jesus, sempre. Mas olha, jamais sem Kardec. Não há doutrina espírita sem Kardec. Pensemos nisso. Muito obrigado a todos aqui presentes, obrigado à casa pelo convite, obrigado ao pessoal da page Espiritismo Brasil. Eu sou o Ale, esse é meu Facebook. A gente desenvolve na internet também alguns estudos das obras de Kardec. Eu tenho um projeto chamado Estudando Allan Kardec, no qual nós estudamos os textos dele. Então, quem quiser se interessar, só colocar o nosso Face, me adiciona, e a gente, durante a semana, vai estudando. Quem tiver dúvidas, coloque as dúvidas. E se eu não souber, eu trago o pessoal do Kardec aqui, o pessoal responde para vocês. Muito obrigado.